somente crer, tudo é possível, somente crer. Mais uma vez, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Te adorando, Pai, em espírito, em verdade, neste companheirismo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Ó Deus, sabemos que a Tua misericórdia, a Tua graça, mais uma vez tem nos atingido, Senhor. É por isso que estamos vivos, por isso estamos aqui. Permita-nos, ó Deus, expressar a nossa gratidão, mesmo sabendo, ó Deus, que muitas vezes falhamos nisso, muitas vezes não somos gratos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, mas recebe a nossa gratidão de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, pois sabemos, ó Deus, que foi pago um alto preço por cada um, Pai. Aquele preço de sangue ali no Calvário que nos deu, ó Pai, uma nova chance, uma nova história, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor está fazendo. Sabemos, ó Deus, que o futuro está em Tuas mãos. Perdoa também, Senhor, as nossas falhas, aquilo que negligenciamos, ó Deus. Nós somos humanos, somos pó, como disse o salmista, Pai. Mas queremos algo a mais de Ti nesta noite, Pai. Queremos uma porção a mais da Tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, ser com Teu povo, Pai, e que eu possa sair da frente, que Teu Espírito Santo venha falar, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, conhece a necessidade de cada um, e nisso nós estamos confiados, ó Deus, que Tu és um Deus que tem pensamentos maiores sobre cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo. Continua na direção deste culto, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Louvado seja Deus. É bom estarmos mais uma vez na casa de Deus, né? Eu creio que o cristão, ele passa a semana já pensando no final de semana, né? O mundo ali não é muito diferente, mas eles pensam em outras coisas, né? Em outros divertimentos e coisas da vida natural. Mas o cristão ama estar no companheirismo, né? O cristão ama se aproximar de Deus e desconectar de tudo lá fora. Que onde você esquece os problemas, esquece o tempo mesmo, e você pode se aproximar do nosso Pai, amém? É bom estar aqui, eu creio que este é um sentimento de cada um de nós. Eu queria, irmãos, ler com vocês, aproveitando que estamos em pé, no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Podei-vos assentar. Essa escritura é bastante conhecida. Eu amo ler o livro de Efésios, nós amamos ler a Bíblia. É o alimento do cristão, é o pão vivo que alimenta as nossas almas. Os irmãos creem da mesma forma? Louvado seja Deus.
Sem a Bíblia nós estaríamos no escuro, em trevas, estaríamos sem rumo, como o mundo tem andado, né? Quando confiam na ciência, quando confiam, quem sabe, né, nos seus cientistas, confiam na política, no dinheiro, em tantas coisas hoje o homem tem para colocar a confiança, né? Numa casa segura, num carro, num avião. Temos aí falando já em construir casa em outros planetas, né? O dinheiro faz muita coisa, mas o lugar mais seguro para o cristão é na palavra, não tem outro lugar. Amém? Não tem outro lugar, pode ser seguro por um tempo, mas o fim é ser destruído, o fim é ser queimado e a vida natural vai se acabar. Mas na palavra não vai passar. Se nós estamos na palavra, nós temos vida, e não é uma vida normal, uma vida qualquer, é uma vida que não cabe nessa natural aqui, é uma vida que salta para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Eu tenho meditado, irmãos, nesse tema já há alguns dias, inclusive meditei com os irmãos em Barão ali alguns dias atrás. E se eu pudesse dar um título, eu daria o mesmo título que dei ali: Tempo de Posicionamento. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo decisivo para a igreja, um tempo diferente, um tempo em que, nós olhando os irmãos do passado, muitos desejaram viver no tempo em que nós estamos aqui. De certa forma, podemos dizer que é um grande privilégio. Nem mesmo os patriarcas, os profetas do passado tiveram esse privilégio de viver o tempo que nós estamos vivendo. E às vezes a gente ainda reclama, né? A gente fica achando que não está bom, que deveria viver em outra época, mas não. Quando olhamos para a palavra, vemos que Deus nos deu um grande privilégio. Fazer parte deste corpo, do corpo da noiva nesta era em que estamos vivendo, realmente não é para qualquer um. É para um povo especial, escolhido, foi redimido. Amém? E o livro de Efésios, os irmãos, eu creio que amam a palavra, leem a palavra, vocês sabem, o livro de Efésios é um livro que não traz uma mensagem evangelística, mas traz uma mensagem para quem já está no corpo, uma mensagem de posicionamento. Uma mensagem de posicionamento a ponto de o profeta pregar, inclusive, uma mensagem do confronto de Efésios com Josué, que é onde o povo ali de Israel foi posicionado na terra prometida. E hoje também nós estamos sendo trazidos a um posicionamento na terra prometida, que é o corpo de Cristo. A mensagem tem feito isso, tem trazido isso. A palavra de Deus, ela não falha, ela não volta vazia. E ela tem nos colocado cada dia, cada um no seu lugar. E louvado seja Deus por isso. Eu não quero ir para um lugar que não seja meu, eu quero que Ele me coloque no meu lugar. Amém? Podemos ter essa confiança, essa segurança de que Ele sabe qual que é o lugar de cada um de nós. A coisa fica ruim, fica errado quando o homem tenta fazer alguma coisa por si só, né? Quando o homem tenta, né, achar a sua posição por conta própria, né? Tenta sair do caminho, tenta dizer a Deus o que fazer, aí as coisas acabam não dando muito certo. Mas quando confiamos nele, Ele sabe o nosso lugar. Amém? Você olha para o corpo humano, você não vê um rim disputando com o fígado, com outro rim, com o pulmão ali. Não, cada órgão, cada membro está no seu lugar, né? O minguinho, o dedo menor do pé, ela não fica reclamando que a mão é mais útil que ele. Não, não tem nada disso. Num corpo perfeito não tem intriga, não tem inveja, não tem contenda. Cada órgão está no seu lugar, cada membro está no seu lugar. E o corpo da noiva é um corpo perfeito. É um corpo que Deus vai posicionar pela palavra tudo no seu devido lugar. Não vai ficar um em atrito com o outro. Não, isso não. No natural, se você pegar uma célula, quando ela começa a dar problema para outra, forma um câncer, né? Se você sentir uma dor hoje, né, se alguém pisar no seu pé agora aí, se você estiver com sono, alguém pisar no teu pé aí, lá do teu dedo do pé até o cérebro, uma célula vai passando para outra aquela mensagem de dor, nenhuma mente para outra, né? Teu cérebro sabe aqui, mesmo você pode estar de olho fechado, se alguém pisar no teu pé, você sabe qual dedo que está doendo. Então não fica coçando o dedo errado ali, não. Não tem mentira no corpo perfeito em funcionamento. Tudo funciona corretamente. Quando você ingere água, alimento, os seus órgãos sabem para onde mandar aquelas enzimas, aquela proteína, sabe? Tudo tem o seu lugar certinho. Amém? Louvado seja Deus. Mas Deus está preparando este corpo, o corpo da noiva, para nos tirar daqui, para algo grande, para algo maior. Não é só essa vida natural, não é só estar bem aqui, bem vestido, feliz, saudável, não. Deus está preparando a sua noiva para algo mais do que isso, algo acima,
Essa vida natural, ela vai ter fim. Você pode viver muito bem aqui, mas ela vai acabar, né? Seja pela velhice, seja por uma outra situação, mas ela não é eterna nesse modo de viver que nós temos aqui, né? Nós sabemos disso. Todo dia nós sabemos, as funerárias estão aí para mostrar como é que isso funciona. Nós não sabemos quando será a nossa hora, mas essa vida natural tem fim. Agora a vida eterna não. E é para isso que Deus está nos preparando. Amém? E Deus, Ele é um Deus de variedade. Ele é um Deus que opera de várias formas. E por isso, eu estava mencionando aqui, né? Não precisa haver intriga, inveja e um querer ser igual ao outro. No natural até isso acontece às vezes, né? Se você olhar aí pela internet, você vai ver se alguém começa a vender um produto e começa a ganhar dinheiro com aquilo, né? Logo tem um monte de gente querendo vender a mesma coisa para ver se fica rico também, né? Mas no espiritual não. No espiritual você olha para a palavra, você não fica tentando copiar outra pessoa. Você olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, você não erra. Se você olhar para um homem, olhar para mim, olhar para quem quer que seja, quando aquela pessoa errar, você falha junto. Mas se você olha para a palavra, não tem erro. Ele não errou, ele foi do começo ao fim, cumpriu o seu ministério, para que nós hoje, 2000 anos depois, possamos continuar olhando para Ele. Amém? É isso que nós queremos. E há muitas vozes, há muita interferência, mas o cristão vem e tira tudo e abre o caminho, mas busca sempre manter o foco. O foco é Cristo, o foco é a palavra, o foco é o caminho, é o meio do caminho. É para isso que estamos aqui. Amém? Louvado seja Deus. E cristão, nós sabemos, posicionamento é o tema do livro de Efésios. É uma pena que o tempo, né, a gente tem compromisso e a gente cansa também. Senão nós poderíamos passar aqui, né, lendo o livro inteiro de Efésios. Você pode fazer isso em casa, pode ler, reler. A palavra de Deus é sempre viva, ela vai te trazer vida, ela não vai te fazer mal, não. Mas posição do cristão, cristão é quem tem o Espírito Santo, é quem está em Cristo. E nós sabemos que estar em Cristo, ter o Espírito Santo, é chegar nessa terra. É aquele povo que já passou pelo deserto, que já se separou do mundo, mas precisa ser colocado no seu lugar. Deus não trouxe aquele povo lá no deserto, não vou mencionar a história agora, mas Deus não jogou todo mundo dentro da terra prometida, assim, faça o que vocês quiserem, aí briguem entre vocês para ver quem que vai ser, que vai mandar no outro, quem que vai plantar, quem que vai cuidar do gado. Não. Quando entraram lá, os irmãos conhecem a história, Josué destinou cada um para o seu lugar. Tudo em ordem, tudo perfeito. E é assim que nós devemos caminhar também, olhando para a palavra. Quando você olha para a palavra, Deus pode te guiar. O Espírito Santo pode te guiar e colocar no teu lugar. Amém? Mas o homem inventa muita coisa, né? O homem coloca lá uma estrutura, dogmas, credos e acabam fazendo um monte de coisa diferente disso, né? A ponto de outro dia, eu comentando, ouvindo uma conversa, nem era comigo, mas alguém falando, que pena, eu pensei que ia poder batizar meu filho lá na igreja, né? A igreja maior do mundo, os irmãos sabem qual é, né? Mas não pode porque eu não sou batizado lá, eles não aceitam meu filho lá, não podem receber a bênção lá, né? Criam umas ideias, né? E a gente sabe, nós não cremos em batismo de criança, mas eles se limitam, né? Teu pai tem que aceitar para você poder abençoar teu filho, senão teu filho não pode ser bem-vindo a Cristo também. E não, nós não vemos isso na Escritura, né? Nós olhamos para a palavra, amém? E nós olhamos para isso e vemos que quando entramos em Cristo, nós não entramos, não é nem pelo batismo em nome de Jesus, não é nem por você estar vindo na igreja, nem por você estar aqui agora ou amanhã, enfim, mas estar em Cristo é quando o Espírito Santo está em você, é quando você entra nessa terra prometida, o Espírito Santo morando em você é que faz de você um verdadeiro cristão. E o que nos conserva limpo, o que nos permite continuar dessa forma, é o sangue que pagou esse preço para que cada um de nós possa continuar neste corpo, possa continuar testificando, vivendo uma vida de cristão aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. E o cristão tem essa segurança. O cristão sabe de onde ele veio e ele sabe para onde está indo. Se você sair fora e fizer uma pesquisa, né, quem sabe muitas pessoas não vão saber, vão pensar, vão parar e ficar olhando para você, mas o mundo, muitos não sabem para onde estão indo, muitos não sabem de onde vieram, uns dizem que vieram do macaco, né, uns dizem que estão indo para um mundo restaurado aqui mesmo, que o homem vai construir vai salvar a natureza, né, tem algumas ideias por aí, mas o cristão sabe que o nosso fim é encontrar com o nosso Criador outra vez, amém?
Louvado seja Deus. Nosso fim não, aí sim vai ser o verdadeiro começo, né? Aí nós voltamos de onde nós estávamos antes de vir a este mundo. Louvado seja Deus. Mas olha como isto não é coisa da minha cabeça, irmãos. Nós vemos ali no livro de Efésios, isso é o que está na palavra, né? Nós lemos até o 4 e no 5, o apóstolo Paulo continua dizendo: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Se os irmãos quiserem pegar as Bíblias e lendo junto, nós vamos fazer algumas outras leituras também. Efésios 1, versículo 5, o apóstolo diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ei, aleluia! Veja que foi a vontade de Deus. O cristão tem que ser humilde, né? O cristão tem que, se você vem a Cristo, mas você quer manter a sua pose, né? O seu status social, a sua posição, se você tem, você já acaba colocando uma barreira, mas você tem que ser tão humilde a ponto de você renunciar à sua vida, para que a vida de Deus viva em você, porque essa é a vontade dEle. Ele que escolheu, Ele que nos elegeu, não foi eu, foi Ele que nos elegeu para que nós estivéssemos nesse corpo, amém? É a vontade dEle, a ponto de Paulo dizer que ele era um prisioneiro de Cristo. E o prisioneiro, ele não tem escolha, né? O prisioneiro, ele faz aquilo que o carcereiro manda ele fazer. Nós somos prisioneiros de Cristo, louvado seja Deus por isso, amém? Louvado seja Deus. Agora Efésios ainda, Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Para mostrar nos séculos vindouros, olha Paulo falando de você aqui, nos séculos vindouros, né? Quantos séculos para frente? 20 já, né? Que passaram dessa pregação de Paulo aqui. Nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Isso é o que o Espírito Santo faz, né? Quando você renuncia à sua vida que você vivia antes, você morre, você nasce de novo, um novo nascimento. Por isso Jesus pregou explicando ali, né, para Nicodemos, eu creio que João 3 diz ali, né? Necessário nascer de novo. Não existe vida cristã sem um novo nascimento. Aí o profeta prega também a mensagem: por que é tão difícil viver a vida cristã? Porque quando você não nasceu de novo, aquela velha natureza ainda reina, ainda domina. Aí fica muito difícil, fica um fardo muito pesado. Você fica tentando fabricar um cristão, e não tem como fabricar um cristão. Você vai se arrebentar mais cedo ou mais tarde. Mas quando você vem aos pés da cruz, renuncia à velha natureza, aí você pode morrer e pode viver de novo. Aí você nem entende como que agora eu consegui vencer isso, como que agora eu consigo caminhar. É porque há uma nova vida em você, amém? Louvado seja Deus. E essa nova vida é que te posiciona, essa nova vida é que faz você produzir novos frutos. Aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia algo que desagradava a Deus não faz mais. O mundo vai te ver e vai ver que tem uma diferença. Há uma diferença no homem antes e depois de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Nós não podemos ter duas naturezas. Isso faz nós parar um pouco e pensar, né? Duas naturezas. A gente conhece, há todo tipo de gente por aí. Eu creio que nós estamos aqui num povo especial, e nós podemos, né, abraçar a cada um, confiar em cada um. Isso é o corpo de Cristo, né? Somos membros uns dos outros. Mas aí fora há muita gente que, quem sabe, não tem essa mesma natureza, e vai falar uma coisa na tua frente e vai falar outra coisa nas tuas costas, né? A gente costuma dizer a pessoa que mente, que é falso, né? Mas o cristão não tem isso, né? O cristão, ele não consegue mentir, não está nele. Se ele precisa falar algo que vai prejudicar ele, mas ele não consegue mentir. O mundo até não entende, né? Você vai vender teu carro lá e tem um problema, você diz: olha, esse carro tem esse problema. Aí o vendedor está ali: para que falar? Tu podia ganhar mais, tu podia ganhar isso, aquilo. Você olha, eu não vou mentir.
Não consigo, não está em mim mentira. A natureza não permite, a natureza do cristão ela é mudada. A natureza de Cristo, e Cristo é a verdade. Não há mentira em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. O cristão não tem duas naturezas, não tem dois vocabulários, né? Um para conversar com um crente, outro para conversar lá no mundo. Um guarda-roupa para vestir na igreja, outro para vestir lá fora. Não. O cristão é cristão aqui, embaixo d'água, onde quer que seja. Onde você vai, você é diferente, não adianta. Se você tentar viver, como eu falei antes, né? Sem o novo nascimento, sem a natureza de Cristo, você vai forçar e vai acabar sofrendo, porque sem Cristo é impossível ser um cristão. Mas com Ele, o que Jesus disse, né? Quando aquele jovem rico veio, e ele era um jovem muito capacitado, muito qualificado, e aquele jovem, mesmo seguindo tantos mandamentos, conhecendo tudo, quem sabe era alguém que tinha estudado muito, né? E tinha riquezas, e era aparentemente um judeu de primeira classe, mas aqueles discípulos olharam para ele, e ele saiu da presença de Jesus, os irmãos conhecem a história, né? Então os discípulos ficaram preocupados, quem poderá se salvar? Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Louvado seja Deus. É por isso que nós vamos chegar, não é porque é possível para mim, é possível para Ele. Amém? Há um caminho aberto, não foi eu que abri, foi Ele que abriu o caminho. Mas o caminho é estreito, mas Ele abriu e Ele mostrou para cada um de nós qual que é esse caminho. Amém? A porta é estreita, mas Ele mostrou, esta aqui é a palavra, é Cristo. Não tem outro caminho, não adianta ficar titubeando, olhando para um lado, vou tentar buscar alguma nova ideia. Não. A porta é Cristo, está aberta para quem recebeu essa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Deus nos tomou para si, né? Nos tomou para si e nos colocou neste corpo. Este é o lugar que o cristão deve estar, né? Lugares celestiais. Os irmãos depois, também para não tomar tempo, a mensagem que eu estou tomando como base aqui, na verdade, é a posição de um crente em Cristo. Quem gosta de anotar e depois quiser ler com mais calma. E também por surpresa minha, né, eu li essa mensagem no celular e depois eu tenho lá, né, muitas mensagens impressas. Eu pensei, vou pegar a versão impressa também para riscar. Eu gosto de riscar também no papel. E achei 2 mensagens lá. Aí quando eu fui olhar as mensagens, eu vi que era uma de cada data diferente. A que eu tinha lido no celular era uma, e as impressas que eu tinha era mais uma de cada data. Então, pelo menos 3 mensagens com esse nome, né? O pastor falou aqui semana passada que a mensagem nova, o sinal, foi pregada mais de 20 vezes, quase 30, né? Então, ao mesmo tempo que eu não tinha mensagem impressa, eu pensei, meu Deus, quanto alimento nós temos, né? Quanta fartura de alimento Deus providenciou para nós, né? De um título de uma mensagem, você tem 3, 4, 10... para você ler, para você mergulhar nisso, para você se alimentar dessa palavra. E a fé que você precisa, que eu preciso, vem pela palavra, vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? E isso faz parte, você vir ao culto, e você também na sua casa, no seu dia a dia, você se alimentar da palavra. Eu sempre digo isso, mas eu realmente creio nisso. Um cristão que não se alimenta da palavra, ele vai começar a ficar mais fraco. É natural, é normal, não tem como. Você dizer, não, eu vou fazer agora, eu vou ficar uma semana sem ler e sem orar. Olha, daqui uma semana você vai começar a se sentir bem diferente do que você está se sentindo hoje. Você vai se afastando, vai se enfraquecendo. Experimenta ficar sem almoço e janta alguns dias aí para ver o que acontece, né? No natural, tipifica o espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra, amém? Mas é o tempo, irmãos, é um tempo de posicionamento. É o tempo de nós realmente mostrar quem nós somos. Não por arrogância, não por mérito, não para se achar melhor que alguém, não é isso. Não é esse o Espírito de Cristo, mas o tempo de nós nos posicionarmos, porque o tempo que vivemos aqui nessa terra está acabando. A vinda de Cristo está iminente, está chegando a qualquer momento, e nós temos tido tantos sinais, parece repetitivo isso, mas se você olhar ao longo da história, nunca nós tivemos tantos sinais que nem nós temos hoje. Então, esse tempo de posicionamento é um tempo onde a noiva está se aprontando. E ela se aprontando é cada cristão tomando o seu lugar. É cada cristão sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado pela palavra. Você renuncia até mesmo os seus próprios pensamentos. Veja só, Paulo que disse, né, que ele não se importava mais nem o que ele pensava, ele só se preocupava com Cristo.
que esse era o objetivo dele, não importava mais o que os outros pensassem dele, né? O que o mundo poderia fazer, prender e açoitar ele, e ao fim até mesmo mandaram matar ele, mataram Paulo, né? Mas isso não importava mais para ele, isso não importava, o que importava era ele estar olhando para Cristo, caminhando neste caminho, isso é o que mantinha ele firme ali, amém? Louvado seja Deus. Mas nós lemos aqui, nós vemos que nós éramos, né, como disse em Efésios aqui, nós éramos filhos da ira, nós estávamos separados de Deus, não havia chance para nós, mas Ele nos escolheu e Ele nos trouxe e Ele tem nos mantido até aqui. E agora, né, uma pergunta que às vezes o inimigo ele é traiçoeiro, né, ele gosta de enganar as pessoas, ele gosta de nos enganar, ele vem e diz às vezes quando você comete uma falha, ele diz, você não é um cristão, você não é um eleito, veja só, você falhou. Mas você pega a palavra, você vai falar com Deus, né? Não adianta você ficar, né, murmurando, ou reclamando, ou abatido e não fazer nada. Você tem que correr aonde tem solução para o teu problema. Se você falhou, você corre para a palavra, você corre para a oração, que é lá que Deus vai te dar a resposta. E o profeta nos ensina nessa mensagem que o cristão, quando ele é nascido de novo, quando ele tem o Espírito Santo, quando ele comete uma falha, automaticamente, imediatamente, Deus já sabe que ele está arrependido daquilo. Deus já sabe que aquela não é a natureza dele, foi um tropeço. Ele caiu, mas ele levanta de novo. Amém? Então, quando você falha, o inimigo, a primeira coisa que ele vem no teu ouvido, né? Tentar te colocar para baixo, porque ele quer te prender, ele quer que você fique prostrado, que você aceite aquela condição. Mas você olha para a palavra, você olha para Cristo e Ele está o quê? Ele está estendendo a mão para te levantar mais uma vez, para você seguir mais uma vez. Amém? O cair é do homem, mas levantar é de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Parágrafo 90, 91, ali o profeta fala, dá o exemplo, né, do pai que está ensinando o seu filho a caminhar. Né? Quando o seu filho cai, tropeça, não sabe caminhar ainda, você não vai surrar ele por isso, né? Você não vai, né, sair gritando com o teu filho porque ele não sabe caminhar. Não, você estende a mão e vamos de novo, meu filho, vamos caminhar mais um pouco, é assim que se faz. E o pai sabe que o filho ainda vai tropeçar muitas vezes, vai voltar da escola com o joelho ralado, mas ele está aprendendo, ele está crescendo. E assim nós estamos crescendo também, estamos cada vez avançando mais neste caminho que Deus abriu para nós. Amém? Louvado seja Deus. Voltando a Efésios, irmãos, eu volto nesse tema e parece que se você pegar mais de uma escritura, mais de uma mensagem, o profeta fala muito disso também, mas ali em Efésios 1, no versículo 8 que nós lemos, né, ele diz que Deus fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência. Veja, aqui é um ponto que eu gostei de destacar e estamos meditando nisto. O profeta fala, o apóstolo Paulo fala em prudência, e aqui o profeta também diz no parágrafo 94 sobre sabermos andar com prudência. Vamos ver se eu consigo abrir aqui um parágrafo da mensagem. Nessa mensagem, no parágrafo 94, o profeta vai nos falar sobre isso. Nós lermos rapidamente. Mas a maneira do cristão se portar é diferente. É diferente. O cristão não anda desavisado para ir de qualquer jeito, né? Nós temos algo diferente em nós. Vamos achar aqui, parágrafo 94 dessa mensagem. Ele fez abundar para conosco toda a sabedoria não mundana. A sabedoria do mundo é loucura para ele, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, exatamente como o dia e a noite. É isso, a gente está acostumado todo dia, né? O mundo tem algumas ideias aí que realmente não fecham com a palavra, e às vezes nós começamos a ver isso cada vez mais frequentemente, né? Mas quando o sol começa a nascer e o dia chega, a noite é dissipada de uma parte para outra, e quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a murchar. E o que isto faz? Ele abunda a luz do sol sobre seus filhos, andando no Espírito, dirigido pelo Espírito, abundando sua graça, com toda a prudência e sabedoria, entendimento e perspicácia para saber como andar. Veja,
Você vê que está errado, então seja cuidadoso com o que você faz. Se você está errado, tenha cuidado até mesmo como se aproximar disto. Prudência. Esteja perto, esteja realmente certo de que você sabe como se aproximar disto. Prudente como a serpente, simples como a pomba. Isso é o que Jesus disse. E o profeta segue dizendo aqui, né? O cristão, ele cuida nos seus relacionamentos, como é que ele vai conviver até mesmo com os seus vizinhos. Eu creio que o Lutero deu um exemplo disso esses tempos aqui atrás, né? O cristão tem que cuidar, né? Tem que vigiar, porque às vezes há uma pedra de tropeço ali, às vezes alguém, né, sai tratando mal você, para justamente provar aquela natureza que está em você. É Deus permitindo você ser maltratado, digamos assim, né, para você abrir os olhos para isso, ficar atento. Opa, mas eu não sou como ele, eu não vou reagir da mesma forma. Então aquela pessoa que te trata, que te faz o mal, você devolve como? Devolve com o bem. Fala mal de você, mas você não fala mal daquela pessoa. Faz algo mal para você, mas você não devolve na mesma moeda. O mundo, na verdade, faz o contrário, né? Se um pisa no calo do outro, o outro, então vou pisar no teu com mais força ainda, né? Mas o cristão não. O cristão tem a natureza de Cristo, e Cristo não tinha esse tipo de resposta, esse tipo de reação. Amém? Essa mensagem aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui, a posição de um crente em Cristo, que é uma outra também ocasião que o profeta pregou, né, no parágrafo 52. Agora, isso é o que acontece com o cristão. Quando nós entramos em Cristo, nós temos que carregar os frutos de Cristo. Nós estamos em Cristo, então nós temos que dar frutos. E os frutos de Cristo não são os frutos que nós dávamos quando estávamos afastados de Deus, quando vivíamos nas trevas. Não, os frutos de Cristo são diferentes. Na Bíblia, quem está aberto ainda em Efésios 1 ali, nem precisa virar a página, em Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos de Cristo, os frutos da palavra. Eu creio que Paulo foi muito claro aqui, a palavra de Deus é muito clara para nós. Não tem espaço aqui para intriga, para ódio, para contenda, para competição. Não, nada disso. Os frutos de Cristo são esses. É o contrário do que o mundo vive aí fora. Mas louvado seja Deus por isso, amém? Louvado seja Deus. Vamos seguindo aqui, irmãos, vamos seguir. O tempo passa rápido, né? Mas nós estamos chegando a este tempo de posicionamento. E Cristo mesmo não foi uma pessoa bem aceita pela sociedade. Ele não foi um popular, como hoje poderíamos dizer de muitos, né, políticos e personalidades da internet. Não. Cristo, ele foi popular enquanto ele estava dando comida, enquanto ele estava curando. Mas quando ele começou a pregar a palavra, quando ele começou a mostrar realmente o ministério dele, as pessoas foram se afastando dele, né? E agora eu me pergunto, se nós como cristãos, quando a natureza de Cristo começa a vir mais em nós, você começa realmente a se tornar cada vez mais um cristão cheio do Espírito Santo, será se nós com isso seríamos mais populares? Será se o mundo ia querer mais ainda estar conosco quando você começa realmente a dar frutos de Cristo, ou é como Cristo ali, como aconteceu com ele? Isso é o que nós temos que pensar, porque às vezes o que atrapalha isso, às vezes não só o jovem, né, mas de qualquer idade, é que você quer ser um cristão, mas você também não quer desagradar o mundo, você quer conviver no meio, né, aquela vida lá e cá, você não quer se indispor com as pessoas, mas pela sua maneira de ver nós não temos escolha. Automaticamente você vai se afastar, automaticamente o mundo, ou aquela natureza, aquelas pessoas que têm uma natureza contrária à palavra, serão influenciadas por você, ou você vai ser influenciado por ela, ou vão se afastar. Não existe um meio termo, não existe um caminho onde você consiga andar com Cristo e um pouco fora da palavra, um pouco na luz, um pouco nas trevas, não. Quando você vai se aproximando de Cristo, quem rejeita a palavra automaticamente vai se afastar. E Cristo, vejam só, né? A ponto de no final do livro de João ali, o apóstolo João, nos evangelhos ainda, né, escrever ali que faltariam livros, né, faltaria tinta para escrever tantos milagres e tantas coisas boas que Jesus fez, né. E vejam se aquelas pessoas estavam com ele na crucificação. Não, todas elas estavam gritando lá, né, todas
certamente muitos que foram curados, que foram libertados, que foram ajudados por Jesus ali, mas estavam pedindo a condenação dele, porque ele não satisfez a vontade deles, que era política, que era ali natural, terrena, mas aquele que tinha revelação, aquele que recebeu a fé genuína, mesmo não entendendo, mas continuava ali ao lado da palavra. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, mesmo sendo em poucos às vezes, mesmo às vezes nós não entendendo o que está acontecendo, mas você continua posicionado ao lado da palavra. Amém? Você continua, você insiste, você sabe que é Deus que está cuidando de tudo. Amém? Veja, irmãos, e essa posição, eu vou ver se eu acho aqui a mensagem poder de transformação. Eu peguei essa mensagem para escutar outro dia, e foi depois que eu tinha meditado sobre esse tema ali, em Barão, com os irmãos, e eu peguei a mensagem e pensei, vou agora pegar um outro assunto, e o profeta continua falando da mesma coisa, eu não sei, mas Deus está falando que é um tempo de posicionamento para nós, é um tempo de nós definirmos, é um tempo de decisão, de escolha. Não tem mais tempo para nós ficar enrolando e protelando, e quem sabe, não, outra hora eu decido, outra hora eu faço, não. O tempo está às portas, está acabando o nosso tempo. Vejam, e estar em Cristo é muito bom, é o melhor lugar que você pode estar. Não existe um lugar melhor do que estar em Cristo, porque ali você sabe que Ele está cuidando de tudo, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você esteja ali, como João e Maria, quem sabe ali no pé da cruz, e Jesus crucificado ali. O que João e Maria estavam entendendo? Nada, mas eles estavam ali posicionados, ali vendo o que Deus ia fazer. E agora, aqui na mensagem Poder de Transformação, o profeta diz no 74, se pudéssemos somente aprender isto, de que parte da palavra somos, nós devemos tomar o lugar qualquer que seja, mas tomar o nosso lugar. É um tempo de posição. E agora ele começa a falar aqui, no 75, de um exemplo de uma irmã. Vejam a situação dessa irmã. Eu me lembro de uma irmãzinha aqui onde é que essa irmã estava? Vocês, os irmãos, certamente já leram essa mensagem. Na cadeira de rodas. Certa vez, quantas orações sinceras foram feitas sobre isso. E nós não compreendemos, de modo que somente encomendamos isto a Deus. E o profeta segue dizendo que a irmã estava cadeirante. Eu não tenho ninguém cadeirante na família, mas quem convive com alguém, sabe a dificuldade, a tristeza, a dor que é. É uma coisa que realmente, nem uma pessoa ruim, eu creio que não desejaria isso para um inimigo. É tão bom você poder caminhar, poder levantar, ir para onde quer, voltar. Mas ali estava aquela irmã cadeirante, e o profeta dizendo, nós já oramos tantas vezes sobre isso, nós já vimos tantos milagres maiores do que esse acontecer, mas eu não entendo por que Deus não curou ela. Mas ela simplesmente se mantém ali, ele diz aqui, ela é uma flor aqui entre vocês, com sua amabilidade e tudo mais. Ao ver como podemos levantar e caminhar, como ela desejaria fazer isso, mas ainda assim ela é amável exatamente da maneira que está sentada. E eu sempre me sinto inspirado a observar a pequena dama. Veja, todos cremos em cura, temos visto Deus operar milagres muito além disso. E ela sabe disso também, mas ela está disposta a tomar o seu lugar. Às vezes a gente reclama de tanta coisa pequena, tanta coisa natural, aí às vezes uma coisa que se resolve de um dia para o outro, a gente já vira a cara, já fica meio nervoso. Não, ali estava uma irmã cadeirante, e nós temos exemplos hoje, pessoas que convivem, até mesmo com doenças, que é orado e não vem a cura, você não sabe por quê, mas Deus sabe. Você simplesmente permanece no teu lugar, você continua, você segue à frente, não importa o que digam, nem Paulo foi curado. É bom a cura, nós cremos na cura divina, nós cremos em milagre, nós temos visto. Eu sempre vejo que se fosse chamar agora testemunhos, aqui teríamos testemunhos. Mas mesmo quando aquela cura não vem, quando a solução não vem, mas o cristão segue posicionado. Amém? E você vai chegar naquele dia lá, e quando você encontrar com Jesus, Ele vai dizer, mesmo eu não te curando, mesmo eu não resolvendo da maneira que você queria, mas você permaneceu fiel, aqui está o teu galardão. Aleluia! Louvado seja Deus. Este é o lugar do cristão. O profeta segue dizendo ali na frente, essa mensagem de poder de transformação, ele diz, tome o seu lugar, não importa o preço, não importa o custo, não é do meu jeito, não é o lugar que eu quero, é o lugar que Ele quer para mim.
Não é o caminho que eu quero, é o caminho que Ele traçou para mim. Amém? Por isso é importante a humildade. O irmão, a irmã, cada um saber, né, receber a vontade de Deus, de coração aberto mesmo, sem murmuração, sem reclamação. Porque quando tem reclamação, quando tem murmuração, quando você não aceita a vontade de Deus, o que você faz? Além de você correr o risco, né, de ficar contra a palavra, que isso gera morte, né, mas se você não chegar nesse ponto ainda, e Deus tiver misericórdia, você faz o quê? Você atrasa a vontade de Deus. Né? Às vezes, 4 dias de deserto, 3 dias de deserto, uma semana de deserto ali vira 40 anos. Por quê? Por causa da reclamação, por causa da murmuração. Mas quando você segue crendo, de repente você olha para trás e vê, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? É tudo Deus que abriu o caminho, é Deus que estava te sustentando, é Deus que estava te guardando. Amém? Louvado seja Deus. Eu ouvi uma expressão uma vez e eu gostei disso. Deus enviou o seu profeta, enviou sua mensagem, a palavra. É um verdadeiro pai nos segurando pela mão e dizendo, vem filho, eu te guio, eu te levo, só deixa eu te guiar, só deixa eu levar você. Mas às vezes, né, cadê a minha pequenininha Serena, às vezes, né, ela está caminhando, você vai dar mão para ela, não quer dar mão, né? Ela quer ir do jeito dela, mas você vê que tem pedra, ela vai cair, vai tropeçar, né? Mas às vezes a gente é teimoso, né? Não quer dar a mão, mas deixa o pai segurar na tua mão, né? Seja humilde, né? Seja submisso à vontade de Deus. É isso que eu quero, amém? É isso que eu creio que é a vontade dele, a vontade de Deus, que nós sejamos submissos à vontade dele, que é suprema, é melhor do que a nossa, é maior do que a nossa. A vontade dele vai dar certo, a minha já não sei, a dele eu sei que vai dar, amém? Louvado seja Deus. Não importa o que os outros digam, mas continue com seus olhos colocados no Calvário. Este é o caminho do cristão, né, irmãos? Vamos ler aqui mais um pouquinho, Romanos 8, se os irmãos querem acompanhar, mais um pouquinho de alguns versículos e já vamos encerrar. Lá no meu trabalho, os irmãos sabem, eu tenho que ler bastante, né? Tenho que ler e eu tenho que reunir o pessoal ali, a nossa equipe, e eu tenho que dizer para eles, vocês trabalham aqui, vocês têm que ler também, vocês têm que, mesmo não gostando de ler, mesmo sendo chato ler, né? Vocês têm que ler, lei, resolução, portaria, um monte de documento, os irmãos sabem como é que é a burocracia do Estado, né? Enfim, e eu digo para eles assim, né? Mesmo que vocês não gostem de ler, para aprender, para trabalhar direito, tem que ler, tem que gostar de ler. Mas aqui com a palavra de Deus, não dá para dizer assim, não é chato de ler a Bíblia, não, é bom ler a Bíblia mesmo. Né? Se você ler, você vai querer ler de novo, né? É que nem aquela fruta que você não conhecia, quando você come, meu Deus, isso é muito bom, eu quero mais. Não, leia a Bíblia para você ver que você vai ler de novo, e ler e continuar lendo. Tem alguém que não vai gostar, né? O inimigo não vai gostar disso, mas você vai ser beneficiado, isso eu garanto. Amém? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. Ei, que maravilha, né? Você se chamar Deus de Pai. Eu ouvi o pastor Febroni numa quarta-feira aí falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Como é bom você orar a oração do Pai Nosso e reconhecer que Deus é teu Pai, né? E com esse Pai não adianta, você pode ser até um filho meio, como é que eu diria, meio arredio, né? Meio fechado, mas o Pai sabe tudo da tua vida, né? Não adianta você chegar em casa de fininho, o teu pai não saber onde é que você estava, o teu Pai sabe tudo. Então quando você vai orar, você é sincero para Ele, olha Pai, eu falei mesmo, né? Eu fiz mesmo, eu preciso de perdão, de graça, de força, de cura. É bom chamar Deus de Pai, né? Amém? O mesmo Espírito, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testifica, né? O Espírito Santo testifica com o novo Espírito que Deus te deu. Vejam, não tem espaço, irmão, não tem 1 centímetro quadrado aí para dúvida. O Espírito Santo diz para você que você é um filho de Deus. Pode se reunir 10 pessoas, 50, o mundo inteiro pode dizer que você não é, mas o Espírito Santo diz, você é, amém? Louvado seja Deus. E se somos
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiro é que recebe bênção, que recebe bem sem ter trabalhado para isso, né? Ganha de graça, né? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com Ele, se é certo que com Ele padecemos. Aí você vai lembrar, né? Você vai lembrar, se você está um tempo na igreja já, você sabe que este evangelho não é um mar de rosas, né? Não é vem a Cristo e a tua vida vai andar só para frente. Aqui não tem problema, aqui não tem dor, aqui não tem angústia, não tem aflição, aqui é tudo nota 10, não, né? Tem aflição sim, tem angústia, mas tem alguém maior do teu lado, amém? Louvado seja Deus. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, de hoje, 2024, não são para comparar com a glória que em nós, em mim e você, há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Posicionamento. Deus está esperando esse amadurecimento da noiva, crescimento, posição em Cristo. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos ter que encerrar, irmãos, mas vamos aqui só para concluir. Se você foi feito Cristo, um filho de Deus, você é estabelecido então em Cristo. Você está na rocha, você está no melhor lugar do mundo, né? E não há preço que pague, não há nada, nenhuma proposta do mundo vai te tirar desse lugar. Amém? Você sabe que tem aflições, que tem luta, sim, que tem dificuldades, mas você está estabelecido ali, dali ninguém te tira, porque é Ele que colocou, Deus que te colocou ali, não interessa o que aconteça, a circunstância, amém? Você pode ter certeza de falar, eu vou chegar lá do outro lado, eu vou chegar, porque você não está falando pela tua força, pela tua capacidade, mas é por causa dEle, amém? Louvado seja Deus. E é isso, irmãos, e para fechar, a gente olha sempre para quem? Para Jesus, olha sempre para Cristo. E o ministério de Cristo, né, nessa terra terminou na cruz. E o que Jesus fez ali nas horas finais, nos dias finais ali? Né, ele estava vivendo um tempo de maior angústia, de maior dor, né, onde foi traído, foi preso, foi açoitado. E mesmo assim aquela flor sendo esmagada, qual que foi o perfume de Cristo? O que saiu dele ali? Você vê um Jesus bravo, irritado ali, xingando? Não. Você vê um Jesus curando ainda aquela orelha do soldado. Você vê Jesus estendendo perdão, né, para todos aqueles malfeitores ali que estavam ali, quem sabe zombando, rindo, mas ele pedindo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós somos parte de Cristo, somos parte da palavra, nós temos que dar os mesmos frutos. Nós estamos aqui na última era, a era do amor fraternal, né? E o amor, é só Deus que pode produzir esse amor em nós. O mundo não pode imitar isso, o diabo não consegue forjar um amor, não. O amor do mundo, ele é condicional, né? Você faz o bem, recebe o bem, faz o mal, já não olha direito. Não é assim, não, mas o amor de Deus, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. Você está sofrendo como Cristo ali, quem sabe, né? Sendo maltratado, mas você só consegue sair o bem de você. Você só perdoa, você só ama, você intercede quando alguém faz o mal para você. Que coisa tremenda isso, irmãos. Veja, né? E eu sei que às vezes nós ainda não estamos neste nível, mas nós temos um caminho para chegar nesse ponto. Nós temos uma palavra, nós temos um caminho aberto para subir essa escada, para chegar neste ponto onde o mundo vai fazer mal para você, mas você só consegue devolver o bem. Amém? Você vai ver ali Jesus, né, então, naquela hora de extrema dor, perseguição, açoites e tudo mais, mas era a cura, era Ele pedindo perdão para aquelas pessoas, era Ele pedindo, perdoando e estendendo salvação para aquele ladrão ali do seu lado, e ainda, né, vertendo todo o seu sangue por cada um de nós. E nós somos, então, na outra mensagem, eu creio que na outra mensagem, a posição de um crente em Cristo, na contracapa, o profeta diz ali, né, que a nossa posição em Cristo foi garantida, foi alcançada através do sangue. Aquele sangue é que abriu o caminho para que nós possamos entrar nessa terra, para que nós possamos entrar em Cristo e ser verdadeiramente posicionados. Amém?
Nós não precisamos de outro lugar, de outro reconhecimento, não precisamos de honra, de glória deste mundo, não, nada disso. Nós só precisamos estar no lugar que Ele quer que nós estejamos, posicionados, estabelecidos ali, onde vêm os ventos, vêm as lutas, mas você é diferente. Isso realmente pode custar um preço, como lemos aqui o exemplo que o profeta deu, mas é um preço que vale a pena pagar. É um preço às vezes de você, quem sabe, mudar os ambientes que você trabalha, que você frequenta, companhias, tem amizades que às vezes não te levam para o caminho certo. Isso custa um preço, mas você está posicionado, é Jesus que está te chamando. Se você obedece, Ele te posiciona na palavra. Amém? Louvado seja Deus. Eu creio que é isso que nós precisamos. É tempo de posicionamento, é tempo de os frutos de Cristo serem manifestados na noiva. E nós temos visto isso, mas nós queremos mais, nós queremos estar mais perto de Deus, nós queremos que essa palavra tenha preeminência em nossas vidas. Deixa eu só ler aqui, irmãos, mais uma passagem, mais um parágrafo aqui que o profeta fala também. Na mensagem, a semente sinal do tempo do fim, os irmãos podem ficar de pé. No parágrafo 92, eu também li para os irmãos ali a respeito do tema da meditação. No parágrafo 92 da mensagem, a semente sinal do tempo do fim. O profeta diz ali no meio do parágrafo, a palavra de Deus tem que viver em você supremamente como ela viveu em Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça, e seu corpo não pode ser uma coisa e a sua cabeça outra, tem que ser a mesma coisa. Então, se somos parte de Cristo, se estamos nesse corpo, temos que produzir os mesmos frutos. E para isso nós temos que deixar Ele trabalhar, deixar o Espírito Santo fluir em nossas vidas. E quem sabe, aquele tempo que nós estamos dedicando ainda como deveríamos, quem sabe, mas eu creio que, eu estou sentindo isso, irmãos, Deus nos chamando, Deus ainda está falando, ainda há misericórdia, ainda há o Espírito Santo para nos alcançar, para nos dar uma chance, uma força a mais, essa força que nós precisamos. Mas Deus está falando, Deus está nos chamando, e nós precisamos disso, porque sem Ele nós sabemos que não conseguiremos. Não adianta nós nos enganarmos, nós tentarmos pensar por nós mesmos, mas nós precisamos da graça de Deus, precisamos que o Espírito Santo venha e realmente nos guie, nos dirija sempre. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento em que tivemos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, este pão vivo, Senhor. Nos alegra tanto, ó Deus, meditar nessa palavra, porque isso nos alimenta, Pai, isso sustenta a nossa alma, Pai. E Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, o quanto nós precisamos mais do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. A ponto, ó Deus, do Teu profeta dizer que o Espírito Santo está para nós hoje como aquela fonte no deserto ali, Senhor, jorrando milhões e milhões de litros de água. Há o Espírito Santo em abundância para a Tua noiva nesta era final em que estamos, Pai. E nós queremos, ó Deus, que esse Espírito Santo venha fluir em nossas vidas, venha encher os nossos corações, Pai, que possamos estar, ó Deus, com as nossas lâmpadas cheias, Pai, que possamos estar, ó Deus, cada vez mais próximos de Ti, Pai, que a Tua palavra possa nos lavar, nos limpar de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo, ó Deus, que tem nos afastado da Tua presença, mas nós queremos estar em Ti, Senhor, não em outro lugar. Ó Deus, e talvez alguém aqui que não tenha ainda conseguido chegar aos pés da cruz, mas há uma chance, há uma oportunidade hoje, Pai. E eu sei que não são as minhas palavras que falam, mas é o Teu Espírito Santo que convence cada coração. É o Teu Espírito Santo que pode quebrar, ó Deus, quebrantar o coração de cada um, Pai, para que possamos buscar mais, possamos nos render mais a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que possa haver uma unção de rendição aqui, ó Deus, e que cada um de nós possa voltar para os seus lares, ó Deus, refletindo sobre isso, querendo mais, ó Deus, da Tua palavra, querendo mais destes frutos em suas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, não deixa, ó Deus, as influências deste mundo, os barulhos, Pai, tantas
tantas coisas tentando ofuscar, tentando, ó Deus, tirar o foco do cristão, mas não deixa, Senhor, isto apagar a chama em nossos corações, Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha acender isto em nossas almas uma vez mais, Pai, e que possamos estar aqui em um só coração, em um só propósito, Senhor, um Espírito. Somos membros uns dos outros, é nisto que cremos e sabemos que esta é a verdade, Pai. Não somos feitos para andar separados, mas para andar unidos em Ti, Pai, unidos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, Pai, neste momento, Senhor. Aquilo que eu não pude falar, mas o Teu Espírito Santo pode, ó Deus, trazer luz. O Teu Espírito Santo pode abrir o caminho, pode renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Ajuda, Senhor, a cada um, aqueles que, ó Deus, estão começando nessa jornada agora, quem sabe, parece um caminho longo e realmente é, Pai, mas é um caminho onde nós podemos andar confiados em Ti, podemos segurar na Tua mão e saber que é o Senhor que está nos guiando, ó Deus, e estamos no caminho certo, no caminho que nos leva à vida. O Senhor veio para que tivéssemos vida, Pai, e nós Te agradecemos, nós Te louvamos por isso, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, Pai, este ministério, esta obra aqui, ó Deus, que esta partícula da noiva possa se aprontar, Senhor, possa tomar a sua posição, o seu lugar. Cada dia, Senhor, que se passa, nós sabemos que está mais perto, e nós queremos, ó Deus, não nos afastar, mas queremos nos manter em Tua presença. Sabemos que é a Tua presença que traz vida, o calor, o Espírito Santo, é isso que precisamos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Se é alguém fraco também, Senhor, envia essa força que é necessária para se levantar de novo, para se erguer outra vez, Pai, mas nós sabemos que Tu tens tudo isso, que Tu ama cada um dos Teus filhos, Pai. Nos ajuda, Pai. Eu oro, intercedo e creio, Pai, que o Senhor já tem agido em favor dessa igreja e continuará, Pai, desta forma. Obrigado, Jesus, no santo nome de Jesus. Agradecemos, Senhor. Amém.